Olá, tudo bom? Todos os anos a gente faz um balanço com o prefeito sobre o ano que passou, o que é que ficou devendo, o que é que não ficou devendo. E esse ano a gente decidiu fazer de uma forma diferente. A gente decidiu fazer no formato do No Cafezinho, a nossa coluna eletrônica que a gente faz, e a gente decidiu fazer a partir daí, prefeito. E aí, feliz da vida, né? Ganhou a reeleição, não foi como queria no primeiro turno, mas não é? Não, acho que, Márcio, um momento importante, né, na minha vida, tanto na minha vida pessoal também, né, eu fui escolhido pelo povo do Recife, pela primeira vez um candidato aqui no Recife tem mais de 500 mil de votos, né, a gente teve 200 mil votos de diferença agora no segundo turno, ganhando uma eleição para governar a cidade por 4 anos, né. Eu tenho uma consciência muito forte da minha responsabilidade. Sou recifense, nasci aqui, moro aqui, minha família mora aqui, e ter a oportunidade de ser prefeito do Recife, de participar de um processo de transformação da cidade como prefeito é muito importante, né? Eu ganhei a eleição para governar por 4 anos, mesmo já tendo governado a cidade agora por 4 anos, esse ciclo está fechado, né? Então eu agradeço a população do Recife, estou muito feliz, estou muito honrado, orgulhoso, né, do resultado que a gente teve. Agradecendo àqueles que votaram em mim, mas também deixando claro que quero governar para toda a cidade, quero unir a cidade, unir as pessoas. É hora de desafio muito grande, né? O Brasil está vivendo um processo muito difícil, a população está pagando um preço muito alto, e o desafio é muito grande, então eu estou ciente da responsabilidade e quero unir as pessoas. Estou muito feliz também de fechar um ciclo, né? Um governo em que a gente se propôs a governar a cidade em 2012, quando o Brasil crescia muito, o Nordeste crescia muito, né? Pernambuco também, e no Recife havia um sentimento de que o Recife não estava aproveitando bem aquele momento. E depois que a gente ganha a eleição, 1 ano e meio de governo, o Brasil entra numa crise sem precedentes, né? E a gente é desafiado a fazer muitas coisas. A gente conseguiu dobrar a capacidade de investimento da prefeitura, a gente está chegando agora a 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimento num momento de intensa crise. A gente conseguiu uma transformação importante na educação, alcançando as melhores notas de matemática e português, o 6º melhor avanço no IDEB em todo o país. Levamos um programa para dentro da escola com tablets, com robótica, com raciocínio lógico, uma transformação na educação da cidade. Conseguimos conquistar coisas novas para o Recife que a gente não experimentava 4 anos atrás. As faixas azuis, o ProUni Recife, o Passe Livre, o Hospital da Mulher, o Compaz, né, a creche Escola Recife, uma academia Recife, são coisas diferentes. Então a gente fecha aí um ciclo de 4 anos, em que a gente começou esse ciclo num momento que o Brasil crescia muito, mas antes da metade do governo o Brasil já entrou numa crise muito forte. A gente está fechando esse ciclo e agora preparando o governo para os próximos 4 anos numa cena diferente. É diferente de 2016 de 2012. Aproveitando. A gente sabe que vai ser um tempo duro para o Recife, então a gente está preparando a cidade, preparando a prefeitura para enfrentar esses 4 anos, defender a população, defender o povo de um momento de muita dificuldade que o povo brasileiro está vivendo. Agora, o senhor elencou algumas coisas que foram feitas nesse primeiro mandato e o que a gente pode esperar que vai ser cumprido, de promessas que não foram cumpridas no primeiro mandato para este segundo? Olha, a primeira prioridade nossa nessa nova gestão, né, é a gente vencer o desafio da crise e garantir os serviços, né? A gente está vendo aí no Brasil inteiro a discussão sobre redução do tamanho do Estado, e redução do tamanho do Estado, do jeito que está sendo colocada, é menos educação, menos saúde, menos assistência social, enfim, menos combate à desigualdade. E o Brasil ainda tem uma desigualdade muito alta, a injustiça social é muito forte ainda no Brasil, a desigualdade é muito grande entre as regiões, entre as classes sociais. Então não está na hora de diminuir o serviço. A gente reduziu 313 milhões de reais no custeio da prefeitura, 2014 para 2015, 2015 2016, sem reduzir serviço, né? Abrindo nova creche, abrindo novo Pinha, abrindo Compaz, abrindo o Hospital da Mulher, reduziu 313 milhões. Eu já anunciei para o próximo ano uma redução de mais 90 milhões no custeio, mas é importante dizer o seguinte: nós não estamos fazendo no modelo que está sendo discutido lá em Brasília. Nós estamos fazendo, mas preservando os serviços e, em alguns locais, melhorando a qualidade do serviço e ampliando. O modelo que se refere à PEC do teto de gastos. Eu acho que o modelo que vem sendo discutido, né, está se fazendo na conta matemática e se buscando um equilíbrio fiscal só na conta da matemática da planilha que é gerada. Mas tem que ver o povo do lado de cá. Né? Então, quando a gente tomou a decisão, de reduzir a despesa do custeio aqui, não foi fechando o serviço, não foi
piorando a qualidade da educação ou piorando a qualidade. Não, a gente sempre lutou para melhorar. Agora, o ajuste fiscal é necessário, né? Acabou de sair o resultado fiscal, né? O resultado das contas públicas do Brasil. Um déficit de 39 bilhões. Né? Não sei se vocês viram a informação por dentro. A União gerou um déficit de 39,9 bilhões e os estados e municípios geraram um superávit de 800 milhões. Por isso que o déficit deu 39,1. Quer dizer, o déficit nas contas públicas brasileiras está lá em Brasília. Não, a gente sabe que tem ponta, estados né? brasileiros, governos estaduais vivendo muita dificuldade, prefeituras com dificuldade de pagar folha e tal, mas o déficit das contas foi gerado lá em Brasília. Né? A gente precisa fazer uma discussão sobre o Pacto Federativo. Né? É uma das coisas que tem que ser discutida. A reforma da Previdência tem que ser discutida, sim. A reforma trabalhista tem que ser discutida. Teve o limite de gastos, né, que foi votado. Tudo isso tem que ser objeto de discussão, porque o país precisa do equilíbrio. Né? A questão da repatriação das multas, né? Essa data aí do pagamento que ficou para o dia 30, Rapaz, é uma tranquilidade, porque ele vai continuar. Na verdade, esse dinheiro devia ter chegado em novembro. Né? O correto era esse recurso ter chegado em novembro, porque era claro o direito que os governos estaduais e as prefeituras tinham de participar da repartição desse recurso. Né? Eu acho que foi um desgaste desnecessário. Né? E o governo federal devia ter distribuído imediatamente, do jeito que distribui o valor do imposto, distribui o valor da multa, porque é assim feito com o imposto ordinário, todos os dias, todas as semanas. Né? Então esse dinheiro devia ter chegado em novembro, mas vai chegar agora. Para os prefeitos que estão encerrando o mandato e não vão governar no próximo ano, existe hoje quase que, eu não sei se a palavra exata é essa, mas quase que um desespero para receber esse recurso. Né? Porque a situação do município no Brasil é muito dura. Tem gente sem pagar folha. Eu vi um post, me mandaram no Zap a cópia de um post essa semana, de um recifense que viajou aqui no Nordeste para uma capital e chegou lá e encontrou um protesto. Ele foi ver o que era o protesto. O protesto era que a prefeitura lá estava pagando o salário do mês de novembro dos servidores que ganham até R$1.000. Então todos os outros estavam lá fazendo um protesto. Agora essa semana de Natal. Né? E ele dizendo, né? Aí no post ele bota, e eu pensar que eu estou aqui com o meu salário, meu 13º já, folha de novembro, 13º, e a semana já vou receber dezembro. A realidade dos municípios do Brasil afora é muito dura. Né? Então esse dinheiro da repatriação, que devia ter chegado em novembro para todo mundo, tinha sido uma coisa importante para os prefeitos que estão fechando aí mandato do Brasil inteiro poderem ter uma condição melhor. Agora, prefeito... Não, vai. Continua, então. Nesse gancho aí, o senhor fez esse corte de secretarias agora, cortou 9 secretarias, nessa intenção de manter os serviços que o senhor está colocando. Isso. Na Câmara de Vereadores está havendo uma cobrança em relação a conta financeira, a um custo que seria reduzido isso. Por exemplo, o projeto não prevê claramente extinção de cargos comissionados. Tem vereadores cobrando isso. Por que não tem lá extinção de cargos comissionados? E de onde é que sairia essa economia de 81 milhões? Deixa eu explicar a vocês. Primeiro, em 2012, a gente montou uma estrutura olhando para 4 anos de governo. Né? Agora a gente está fazendo a revisão para um período diferente. Né? Como eu disse, em 2012 a economia estava crescendo. Né? E agora a gente está montando uma estrutura de governo para responder ao desafio que o Brasil está impondo a gente né, nos próximos 4 anos, 2017 a 2020. Então a gente está fazendo uma estrutura mais enxuta para gastar menos, mas com o desafio de cumprir os objetivos e manter os serviços que estão colocados. O desafio é esse. Né? Eu não estou simplesmente fazendo uma redução de despesa. Para fazer a redução de despesa, quando acabou a eleição, no finalzinho de outubro, eu usei o mês de novembro, o mês de dezembro, para discutir, para olhar, fizemos oficina de trabalho, seminário, discussões, para a gente poder chegar a uma estrutura que possa responder às necessidades que a cidade tem, dos serviços que precisam ser prestados, os enfrentamentos dos problemas que precisam ser feitos, né? Mas gastando menos. Né? A gente fez a conta. Dá 81 milhões de reais essa redução por ano, né? Isso a gente está falando aqui de mais de 320 milhões de reais em 4 anos. Uma parcela expressiva disso é a transformação das empresas em autarquia, porque as empresas com essa personalidade jurídica, a gente está pagando muito imposto federal. Menos, né? Então a gente está pagando muito imposto federal. Então, poxa, já está tão concentrado o recurso lá em Brasília para as empresas municipais ainda estarem pagando imposto federal. Então a gente está transformando a autarquia, preservando todos os direitos dos servidores, né? E a redução das secretarias. Vai haver uma redução proporcional a essa redução das secretarias nos cargos comissionados também. Essas estruturas de cada uma das secretarias, elas estão em processo de elaboração. Nós fechamos a estrutura das secretarias. A executiva também vai ser cortada. Também. Né? E a partir da secretaria a gente vai fazer a redução embaixo toda para fechar essa conta de 81 milhões por ano. Agora, então a conta só vai ser fechada quando terminar o processo com as extinções dos comissionados e executivos. Isso, a Câmara aprovando, a gente sancionando, aí a gente vai
começar a divulgar, a publicar a estrutura de cada secretaria durante o mês de janeiro. Publicados todos esses decretos de regulamentação de cada secretaria com a estrutura, a gente vai bater essa meta de uma redução de 81 milhões, contando os impostos federais, as próprias despesas administrativas, né, e as despesas com o salário também. Para cada secretaria, é proporcional à necessidade de cada uma. É uma meta que será administrada pelo núcleo do governo para que a gente alcance isso, porque nós precisamos dessa redução de 81 milhões de reais. Né? Eu anunciei a redução de 90 milhões do custeio, e essa redução de 81 milhões de reais para a gente poder fechar a conta. É uma questão de sobrevivência. Agora, prefeito, o senhor diz aí que a partir de um primeiro ano e meio de gestão já começou a sentir os efeitos mais pesados da crise. Por que não fazer essa reforma antes? O senhor criou há um ano e pouco atrás 2 secretarias, pelo menos, desvinculou uma e criou a outra de combate ao crack. Por que não fez isso antes? O senhor não teme de, por exemplo, a pessoa dizer, não, aquilo ali foi uso eleitoral, aquela para os dois aliados que ocuparam também já estão mais no governo. Já acusaram, mas veja, deixa eu explicar. Quando a economia começou a dar sinais de dificuldade foi em 2014. E ninguém sabia da gravidade do tamanho. Né? O segundo semestre de 2014 foi muito duro. Mas se você ler todos os analistas da economia brasileira, eles achavam que em 2015 tinha recuperação. Se você for acompanhar o que aconteceu de análise econômica durante o ano 2015, todo mundo achava que a recuperação vinha antes. Em 2016, todo mundo achava que a recuperação vinha antes. E mês a mês essa recuperação foi indo para frente, e a gente hoje, que vivia um 2017 de incerteza, a gente já não tem mais incerteza em 2017. A gente sabe que 2017 vai ser duro. Então, o cenário que eu estou preparando no próximo governo é o cenário de hoje. O cenário que eu preparei esse governo que a gente viveu é o cenário de 2012. Agora, durante os 4 anos, a gente tomou uma série de medidas para poder equilibrar a conta. Senão a gente não chegava aqui pagando 13º, pagando a folha de dezembro, né, que está sendo paga amanhã. Não ia chegar. A gente tomou uma série de medidas, né, inclusive redução do cargo comissionado durante a gestão. Né? Agora, a reforma da estrutura administrativa, ela não é uma conta matemática só. Para você mexer na estrutura administrativa, você tem que fazer uma análise dos serviços que cada uma daquelas secretarias presta. Embaixo dela, que departamentos, que funções, que responsabilidades estão. Você não simplesmente chega assim e corta. Não é um número de 20 para 15, de 20 para 18, de 18 para 10. O número não é assim. Tem um conjunto de responsabilidades embaixo que alguém vai ter que responder. Alguém vai ter que dar conta daquele serviço. No caso das 2 secretarias às quais Didier se referiu, que é desenvolvimento econômico, foi criada para uma indicação do DEM, que não está mais na sua gestão. E a outra foi enfrentamento ao crack, que na época a Aline Mariano era do PSDB. Hoje também não está mais na gestão, porque o senhor rompeu com o DEM e o PSDB, ambos lançaram candidatura própria à Prefeitura do Recife. Então isso não dá um caráter assim, poxa, se a secretaria foi criada para essa aliança política, essa aliança foi desfeita, e exatamente essas 2 secretarias foram desfeitas, pode dar um caráter assim, foi criada exatamente com o projeto eleitoral. Elas desempenharam um papel com muita competência. Né? A questão do enfrentamento ao crack é um problema muito grave que a gente tem na nossa cidade, que continua, dentro da reforma administrativa que a gente fez, tendo total prioridade. Né? Independente dela ter filiação partidária e dela ter mandato, né? Ela desempenhou um papel muito importante, com muita competência, inaugurando uma atuação firme, estruturada, de um plano, né? De um plano estratégico de enfrentamento ao crack, que é um problema brasileiro, né? Que é um problema que está em toda a cidade, sobretudo nos centros urbanos, e que a gente estruturou um projeto, um trabalho que está em andamento. Né? Está ainda até em implantação ainda, porque existe uma série de partes desse plano que são de médio e longo prazo. A mesma coisa no desenvolvimento econômico. Quando eu criei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi exatamente no momento de crise em que as pessoas não encontram mais um emprego de carteira assinada. Quando não encontra um emprego de carteira assinada, tem que empreender. Né, tem que criar o próprio negócio, abrir seu próprio negócio. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, na grade de cursos de capacitação profissional que a gente tem na Prefeitura, foi chamar o Sebrae para botar dentro da grade curricular desse curso uma cadeira de empreendedorismo. Porque o camarada antes terminava o curso de capacitação e pegava a carteira assinada, a carteira de profissional dele, para ir procurar um emprego e ser contratado. Agora, quando ele termina, semana passada a gente formou 3.000 pessoas, ele vai abrir o próprio negócio, se juntar com alguém, abrir um negócio sozinho e tal. Então, a Secretaria veio nesse momento em que o empreendedorismo ganhou importância, porque no pleno emprego, as pessoas tendem mais a encontrar um emprego de carteira assinada do que empreender. E na crise, no desemprego, as pessoas têm que gerar sua própria renda. Agora, prefeito, o senhor falou aí do que fez as creches, escolas e tudo mais.
E durante a campanha o senhor prometeu um hospital do idoso. Nesse cenário de crise, o senhor já está diminuindo a equipe, não conseguiu findar as promessas da campanha anterior. Sim. Como é que vai conseguir fazer esse hospital? Olha, eu governei na crise, né? Eu governei mais da metade dessa nossa primeira gestão foi na crise. E foi durante essa crise que a gente fez a Via Mangue, que a gente fez o Hospital da Mulher, que a gente fez o Compaz do Alto Santa Terezinha, que a gente fez o Compaz do Cordeiro, que a gente inaugurou creches, escolas. Mas ainda pegou um ano e meio mais ou menos bom, mas pegamos né? 2 anos e meio da mais dura crise que o Brasil já viveu em toda a sua história, né? E agora a gente está se estruturando para governar na crise, porque a gente não sabe, o Brasil ainda não sabe quando é que vai voltar a ter crescimento econômico, né? Então a gente tem essa meta, é uma meta ousada, né, de construir um hospital. Né? É um hospital menor do que o Hospital da Mulher, porque a concepção algum dele projeto, é diferente. local, recurso? Não, a gente ainda não tem o recurso, ainda não tem o projeto fechado, né? Mas tem a necessidade. O Hospital do Idoso ele vem para atender uma necessidade, assim como o Hospital da Mulher veio para atender a necessidade. Reduziu filas, por exemplo, a fila de ultrassonografia, que tinham em Recife quase 50 mil pessoas esperando, né? Hoje são menos de 5 mil. Né? Então veio para atender a necessidade do idoso também. A gente tem um conjunto grande de pessoas idosas na nossa cidade precisando desse atendimento específico e o hospital veio para atender essa necessidade. É um desafio, a gente tem que encarar. Né? Tem que encarar. No caso do Compaz, né? O senhor inauguraria um segundo Compaz. Só foi inaugurado um dos 5 prometidos. O senhor inauguraria um segundo esse ano. Esse segundo ficou para o ano que vem porque faltou recurso, é isso? A gente está fechando a compra do mobiliário, fechando a conta do pessoal que vai para lá. A parte vai ter que ser contratada, parte a gente está remanejando de outros locais para poder abrir diminuindo o custo. Né? Nesse momento aqui, a prefeitura faz feito a gente faz em casa. Né? Quando está na bonança, dinheiro sobrando, tudo é mais fácil. Quando aperta, minha casa nunca teve isso, de dinheiro sobrando. Sempre foi quando na conta. aperta, você tem que encontrar o jeito de ver como é que faz, adia um mês, procura para cá, chama, ajeita ali. Então é isso que a gente está fazendo. Tudo na época de crise, você tem que ir encontrando forma de fazer mais barato. Vamos entregar. A gente tem essa meta, a gente quer entregar. O Compaz do Alto Santa Terezinha, ele está promovendo uma transformação na vida das pessoas. Eu tenho certeza que o Compaz do Alto Santa Terezinha já salvou muitas vidas. Já salvou muita gente de entrar no crime, de entrar nas drogas. Já tem muito jovem, muito adolescente, muita gente que teve a qualidade de vida transformada pelo Compaz do Alto Santa Terezinha. É uma política que, se existisse no Recife, esses 5 Compaz há 20 anos atrás, nós estávamos vivendo uma outra cidade hoje. Qual é a previsão uma coisa desse estruturante. segundo Compaz para 2017? Nesse primeiro semestre a gente inaugura. Mas não tem data ainda. Não, prefeito, a gente já está quase chegando no nosso horário. O senhor vai anunciar amanhã, a gente está gravando numa quarta-feira, o senhor vai anunciar nesta quinta a equipe? Não, estou esperando... Vai ter tapa para as cadeiras, né? Porque você teve 21 partidos lhe apoiando, tem 13 secretarias, vai ter tapa, né? Não, estou esperando a Câmara fazer a aprovação do projeto e a gente vai conversar com todo mundo e vamos montar a melhor equipe do ponto de vista da competência, da capacidade política também, né? Para poder enfrentar esse desafio. Eu acho que o nosso conjunto tem como maior preocupação que o governo atenda às necessidades da população da cidade. Né? E isso a gente, com diálogo, com conversa, a gente vai conseguir fazer. Agora, essa reforma do senhor, só para a gente amarrar, seria inicialmente casada com a reestruturação também no governo do estado. O governador chegou a dizer que anunciaria a mudança dele em dezembro. Acabou que não foi exatamente uma coisa casada. Por que vocês mudaram essa estratégia? Não, na verdade, poderia acontecer alguma interação dessas mudanças, porque o governo está promovendo algumas mudanças de equipe, não é uma reforma que está acontecendo no governo do estado, algumas mudanças de equipe que pode acontecer no mesmo tempo que a nossa. Prefeito, queria agradecer aqui, desejar boa sorte no segundo mandato. Não é, tempo é curto, a gente podia ficar aqui mais 2 horas, mas o senhor tem um compromisso também. Agradeço. Entendeu? Muito obrigado e boa sorte na nova etapa. Feliz ano novo a todos vocês, a todos que estão aqui gravando com a gente também e a você que está nos assistindo. Feliz ano novo, que a gente possa em 2017 juntos superar os grandes desafios que o Brasil está vivendo. Então, até a próxima. Bom ano novo.